Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Segunda carta de São Pedro, capítulo 2. O estudo de hoje é dirigido, sobretudo, para prestarmos atenção naqueles que são os falsos doutores, que com certeza trazem para o meio de nós falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsas direções, que nos tiram do caminho da verdade. E ao mesmo tempo, quando eu fui fazendo meu estudo de hoje, fui prestando atenção sobre as coisas falsas ou coisas enganosas e ilusórias que muitas vezes entram no meu comportamento enquanto cristão, enquanto seguidor de Jesus Cristo. Então é um estudo que é para ser feito não simplesmente para eu julgar os outros, mas para eu não deixar me iludir e também não ser um ilusor de vidas, me deixando me seduzir pelos caminhos e veredas das estradas, que muitas vezes não é condizente com a coerência evangélica. O versículo 1 já diz: assim como houve falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Renegando o Senhor que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Então, não confundir, muitas vezes, aquilo que é de Deus, confundir quem fala de Deus, como se tudo fosse de Deus de fato. Não é alguém falar de Deus, dizer que é de Deus, ou criar uma igreja, uma seita, um grupo, uma distensão, uma visão muito pessoal. Nós vimos ontem Pedro nos dando a direção que a Sagrada Escritura não é de interpretação pessoal, mas inspiração divina. Então, nenhum texto da Sagrada Escritura é de interpretação pessoal. E hoje, o perigo de deixarmos nos levar por falsas doutrinas que são pregadas em seitas, em conceitos e filosofias de vida que são muitas vezes infiltrados no meio de nós. Muitos o seguirão nas suas desordens e serão desse modo a causa de o caminho da verdade ser caluniados. E o que acima de tudo move ou motiva esses corações? O versículo 3 diz: movidos pela cobiça, eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcia. Há muito tempo a condenação os ameaça e a sua ruína não dorme. Então, cuidado com os espíritos movidos pela cobiça. E aqui é a cobiça de toda ordem. Primeiro, a cobiça de ordem material, ou a cobiça pelos bens, pelas riquezas, pelas posses, a cobiça que se traduz por avareza. Quando aqueles que nos pregam o evangelho colado ao dinheiro, ao Deus dinheiro, que é Deus desse mundo, nós temos que ter muito cuidado com isto, porque o dinheiro ele é necessário para a construção do reino de Deus. É a nossa oblação, nossa oferta. Mas o dinheiro, ele jamais pode ser fonte de cobiça. Já vimos isso lá nas cartas de São Paulo, e mais uma vez agora é Pedro que nos traz a advertência. Cuidado para não pregar o evangelho movido pela cobiça, porque a cobiça é uma idolatria, e toda idolatria gera desordem interior e gera desordem também na casa de Deus. E a partir do versículo 4, e começa dizendo a partir daí, e os versículos que se seguem, porque Deus não poupou nem os anjos que pecaram. E do mesmo jeito que não pecou os anjos, não poupou os anjos, não poupou o mundo antigo, não através de Noé, e somente os 8 que foram salvos ali na arca, não poupou Sodoma e Gomorra. A misericórdia de Deus espera a nossa conversão, mas Deus não perdoa a iniquidade. E aí talvez seja duro escutar isso. Por que Deus não perdoa a iniquidade? Porque a iniquidade é a perversão da alma de uma forma muito consciente. Ou seja, a pessoa
tem o conhecimento da verdade, do bem, e ela prefere ou dá um jeito de viver práticas iníquas, né? O iníquo, desde o princípio, é o maligno, e ele foi precipitado, e aqueles que o seguem com práticas também cheias de iniquidade. Então, por isso que é importante ter o cuidado para que o nosso coração não se seduza por pregações iníquas, errôneas, e também para que nós não sejamos iníquos no nosso comportamento, naquilo que fazemos ou naquilo que nós realizamos. A série de exemplos que são dados para nós no dia de hoje é para nos mostrar que Deus é misericordioso, mas Ele é muito justo, né? Então, há aqueles que procuram viver uma religião de fachada e há aqueles que se aproveitam da religião, e aí é uma coisa muito séria, para da religião obter lucro, para da religião obter vantagens, para da religião obter promoção, reconhecimento ou algo desse sentido. E aí vive dela e pratica por trás dela comportamentos iníquos e reprováveis aos olhos de Deus. Mas o versículo 9 nos mostra a outra direção, outra pérola muito preciosa. Porque o Senhor sabe livrar das provações os homens piedosos e reservar aos ímpios, os ímpios são aqueles que praticam a iniquidade, para serem castigados no dia do juízo. Então, duas coisas. Primeiro, o Senhor nos livra das provações. Nós aprendemos lá em Tiago que Deus não é aquele que envia provação para ninguém. Essa é uma verdade. Ninguém é provado porque Deus o provou. Porque Deus não provou no sentido de que o tentou. Deus não tenta ninguém. Então, as provações da vida, elas acontecem, elas nos amadurecem. Mas nunca podemos culpar Deus pelas provações, privações e, sobretudo, pelas tentações que nós sofremos nessa vida. Mas Deus é aquele que livra e liberta todo aquele que coloca nele a sua confiança. Jamais Deus deixa o justo perecer. Pelo contrário, o Senhor o livra das suas provações, as almas piedosas, os corações piedosos, os corações justos. Enquanto o iníquo, a ele é reservado a condenação, porque primeiro ele não só busca de verdade o Senhor, como também deixa a iniquidade crescer e dominar seu coração. Principalmente aqueles que correm com desejos impuros, atrás de prazeres da carne e desprezam a autoridade de Deus. Se deixarmos os prazeres carnais de todas as espécies, todos os modos, do orgulho à sensualidade, à fanfarrice, à bebedeira, a todas aquelas coisas desordenadas, elas tomam conta da alma humana e a partir daí desprezamos a autoridade de Deus. Isso nos torna audaciosos, arrogantes e ainda fala com uma certa jactância do que assim o praticam. O versículo 13 fala ainda: encontram suas delícias em se entregarem em pleno dia às libertinagens. Homens pervertidos, imundos, sentem prazer em enganar enquanto se banqueteiam convosco. Têm os olhos cheios de adultério, são insaciáveis no pecar, seduzem pelos seus atrativos as almas inconstantes e têm o coração acostumado à cobiça. A cobiça material, a cobiça da carne, que é a cobiça dos prazeres carnais, prazeres mundanos, prazeres sexuais, prazeres de todas as ordens de perversão. Então, cuidar para não ser seduzido e cuidar mais ainda para não seduzir. Porque e acostumar-se como se isso fosse algo normal ou simplesmente, é uma fraqueza. Não, preciso lutar e não permitir para que esse comportamento, uma vez assimilado, não reprovado, ele se torne uma iniquidade. Importante entender isso aqui. Uma coisa é a fraqueza, é uma inclinação negativa.
E outra coisa é uma inclinação negativa que eu incorporei ao meu comportamento e deixei aquele comportamento ser normal e não o reprovei, e não lutei, e não vigiei, e não combati. E isso vai se tornando, então, um comportamento iníquo, e a iniquidade cresce no coração. Com palavras tão vãs quanto enganadoras, atraem pelas paixões carnais, pela devassidão, aquele que mal acaba de escapar dos homens que vivem no erro. Então, é o mal que realmente cresce no coração. Mas eu queria chamar a atenção o versículo 20, quando diz que, com efeito, se aqueles que renunciaram às corrupções do mundo pelo conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nelas se deixam de novo enredar e vencer, seu último estado torna-se pior que o primeiro. Ora, se Deus nos libertou, se Deus nos livrou do pecado, do mal, e deixamos-nos novamente se seduzir, é verdade que a nossa situação se torna pior do que aquela primeira, porque conhecemos agora a verdade, a graça libertadora de Deus é favorável a nós. Nós estamos renegando a salvação que Cristo nos trouxe, e quem é que poderá nos salvar então? Ou seja, a nossa situação se torna muito, mas muito mais difícil, complicada, e aí é importante a vigilância para que, como diz a palavra, o cão não volte ao seu vômito, e para que a porca lavada não volte para o lamaçal, para a sua sujeira. Uma vez que Deus nos lavou, nos purificou, nos renovou, não permitamos voltar para a vida velha. Não conclua o seu estudo de hoje sem responder lá no fundo da sua alma: o que eu preciso mudar na minha vida? O que a palavra de Deus diz diretamente para mim no dia de hoje? Que pensamentos iníquos, perversos ou comportamentos muitas vezes estão se aninhando dentro de mim? Que influência muitas vezes eu recebo de seitas, de pregações distorcidas da verdade, de orientações que me levam à busca do prazer, do dinheiro, ou de uma vida sexual errada. Que a palavra de Deus me conduza, que a palavra de Deus me direcione, que a palavra de Deus me traga luz para eu rever minha vida, para que o meu coração esteja nas trilhas do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.